Vamos lá, então. Deixa eu convidá-los para ligar o som. Será que vocês conseguem agora? Muito bem. Estão nos ouvindo? Isso, bem claro. Perfeito. Que privilégio estar aqui com vocês. Então, irmã Surema, eu quero agradecer pelo convite. Eu e minha esposa, nós ficamos bem felizes com a oportunidade. É a primeira vez que nós estamos tendo essa experiência, então a gente tá bem ansioso, né? Então, eu sou o Bispo Pinheiro, o Bispo Wellington, nós somos daqui de Sertãozinho, né? Eu sou membro da igreja há 34 anos. Eu vou passar o tempo para minha esposa porque ela vai fazer a devida apresentação de nossa família. Então, ela se prende mais aos detalhes aí. Tem que compartilhar. Deixa só a gente compartilhar a tela para vocês irem vendo o que nós estamos apresentando, né? Como a irmã Surema já antecipou um pouquinho, nós temos três filhos, né? E eu vou contar um pouquinho da nossa história para vocês. Daí só abrir aqui a apresentação. Tá aparecendo para vocês? Ainda não, Não? ainda não. Clica ali em compartilhar na parte de baixo, e depois vai ter a opção de escolher qual a tela que vocês gostariam de compartilhar. Ou a tela inteira, ou vocês vão escolher qual janela. Só. Exato. Gente, quem sabe faz ao vivo. Não se preocupe, porque isso acontece constantemente com a Não gente. sei. Enfim, o Helder Pinheiro, né, o Wellington Bispo Pinheiro, ele serviu missão em São Paulo Norte, de 2004 a 2006. Depois eu vou passar o slide e vocês vão acompanhando quando der certo aqui, mas eu vou antecipar para não ficar parado o tempo, né? E de 2004 a 2006 ele serviu missão em São Paulo Norte. Ele teve a oportunidade de batizar um grande amigo meu, né, que apresentei o evangelho para ele na época que o Helder Pinheiro era missionário. E depois da missão, ele voltou em São Paulo em 2007 e nós nos conhecemos, né, como Ops. Opa, 2009. só ligar a câmera agora, porque desligou. Nos casamos no ano de Irmã Cecília, irmão Wellington, vocês estão conseguindo escutar? Eu acho que vocês clicaram sem querer na opção do vídeo, né, que desligou a câmera. Deixa eu clicar aqui, estou pedindo para vocês ligarem a câmera. Não sei se vocês conseguem nos escutar. Mas, gente, isso é um exemplo do tema do discurso, né? Vivendo a fé a cada dia, vivendo a fé a cada momento. São os percalços, né, da nossa vida ou coisas que acontecem. Pronto, olha só. Voltamos. Agora Espera aí, só sim. um minutinho. Bugou tudo aqui. Muito bem. Nossa, tira essa pessoa da. Ah, sim. Pronto, estão ouvindo? Tá perfeito. Perfeito. Nossa história.
Então, né, como eu disse, de 2004 a 2006, o Helder Pinheiro fez missão em São Paulo Norte. Foi a época que nós nos conhecemos, né? Quando ele teve a oportunidade de batizar um grande amigo meu. Começamos a namorar em junho de 2007 e nos casamos em maio de 2009. Durante 6 anos e meio, nós esperamos por um milagre, né? Para o Senhor nos mandar o nosso primeiro filho. Com muita oração, muita fé, muito jejum, né? Nós tivemos o nosso primeiro filho como um milagre para nós, que veio para brilhantar nossas vidas. Durante 3 anos, né, nós estávamos estudando, nos preparando, buscando, né, correndo atrás dos nossos objetivos. O Senhor nos mandou o nosso segundo filho, Lucas. O primeiro se chama Rafael, né, o nosso anjo enviado pelo Senhor. E no ano de 2021, o Wellington foi chamado como bispo da ala de Sertãozinho. Esse dia foi, essa foto, né, foi o dia que ele foi chamado como bispo aqui na ala. E logo depois nós descobrimos que eu estava grávida do nosso terceiro filho, o Marcos. Aqui foi o dia da apresentação, né, do nosso terceiro filho. Nessa foto tem um pouco da parte da família dele. Eles são em 5 filhos, né, uma família bem grande, muitas crianças. Minha sogra tem 13 netos, então é uma família bem grande, como vocês podem ver aí nessa foto. Ali embaixo são a minha família, né, minhas irmãs. Nós somos em 3 filhas, os meus pais, meus 2 sobrinhos. Atualmente, as minhas 2 irmãs já são casadas. Nessa época mais nova ainda era solteira, mas hoje ela também já é casada, já está constituindo a sua família. E agora, nessa foto atualmente, os nossos filhos já estão com 9, 6 e o pequeno vai fazer 3 anos. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, né? Quem nós somos, de onde nós viemos, e para ficar mais fácil para vocês nos conhecerem. Então, quando nós fomos convidados, né, o Wellington falou, Cecília, nós fomos convidados a dar um treinamento, um serão, né, uma palestra, e eu fiquei assim, mas para quem? Como? E aí ele falou assim, vai ser online, né, e aí ele passou para mim o link, eu falei, nossa, mas já é domingo, 3 dias, né? Eu fiquei assim, como que a gente vai falar para alguém que a gente nem conhece, não sabe, nunca viu? Aí quando eu vi o link, eu falei, bonde? O que é bonde, né? Foi muito engraçado. Ele falou, é um grupo de pessoas, eles têm um grupo e tal, e nós fomos convidados. Então, o tema que nós escolhemos falar para vocês, né, que é algo que nós vivemos em nossa vida, é viver a fé a cada dia, né? E nós literalmente vivemos isso nitidamente em nossa vida, porque muitas vezes nós planejamos coisas para nós, mas o Senhor tinha outros planos, né? Como vocês podem ver com os nossos filhos mesmo e o decorrer dos nossos chamados. E sobre esse tópico, sobre esse ponto, nós vamos falar sobre 3 tópicos, né? Fortalecer a nossa conexão com Deus, viver com propósito e intenção e promover a espiritualidade na prática. Sobre esse primeiro ponto de fortalecer a conexão com Deus, né? Tem essa escritura muito importante que fala para nós em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Então, pensando sobre esse ponto, né? O primeiro convite que essa escritura nos faz é de nós nos achegarmos a Deus. E uma das maneiras que nós podemos nos achegar a Deus é realmente equilibrando a nossa vida, conectando a nossa vida com o que o Senhor espera de nós, né? Poder realmente sintonizar a nossa vontade à vontade de Deus, equilibrando a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, espiritual, lembrando que nós somos seres espirituais vivendo experiências carnais, né? E poder realmente colocar o Senhor em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas. Irmãos, um ponto nesse primeiro princípio que a gente aprende é que viver a fé todos os dias é necessário ter essa proximidade de Deus. É muito difícil mantermos a fé, a perspectiva positiva e acreditando em todas as promessas que nos são feitas através do Evangelho, se nós não buscarmos essa proximidade com o nosso Pai Celestial. E é algo que a gente precisa exercitar, é algo que nós precisamos tomar a decisão de ser chegado de Deus. A gente tem a mania, a gente pode falar assim, quando uma pessoa é bem próxima a nós, a gente fala assim, esse é meu chegado, né? E a ideia de que aquela pessoa, ela é diferente, ela não é comum, como todas as outras. Então, nós precisamos ter essa relação com o nosso Pai Celestial. Eu e vocês, nós precisamos ter a perspectiva dessa intimidade. E a gente precisa buscar essa proximidade com o nosso Pai Celestial.
Tem essa outra passagem aqui, né, que fala assim: nosso Salvador realmente deseja que o amemos com tanta intensidade que queiramos harmonizar nossa vontade a dele, né? Então é realmente nós alinharmos, né, estarmos em sintonia com o que o Salvador espera de nós. E cada um de nós somos significativos no plano de Deus. Nós temos o nosso papel, nossa importância, né? Somos diferentes fisicamente, nossas qualidades, nossos defeitos, cada um de nós temos uma forma de ser. Né? Fomos moldados à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Então, nós devemos buscar a nossa melhor versão, né? De poder realmente demonstrar e harmonizar a nossa vontade e a do Pai Celestial na nossa vida, para que prevaleça a vontade dele e não a nossa, né? Para que possamos ter a sua influência constantemente em nossas vidas. Quando se fala de harmonizar, significa que ambas as partes elas precisam funcionar muito bem, né? Às vezes nós queremos que a nossa vontade ela prevaleça. E quando nós queremos nos aproximar de Deus, quando nós queremos ter essa intimidade com Ele, nós iremos dar a atenção à vontade dele. E eu vou igualar, eu vou fazer com que eu e ele funcionemos da melhor forma possível. Se a gente for pensar num coral, quando nós temos ali quatro vozes, né? E quando um coral muito bem ensaiado, ele canta, todas as vozes elas se encaixam. Viver e fazer a vontade de Deus, quando nós queremos nos achegar a Ele, essa harmonia ela vai existir. A vontade de Deus, ela vai prevalecer. E uma vez que eu e vocês, nós temos esse desejo de fazer aquilo que Deus ele quer que seja feito, então o princípio da fé vai ser muito mais real no nosso dia a dia. Então, o próximo ponto daquela escritura, né, fala sobre limpar as mãos, né? Limpai as mãos. E tem uma passagem de um discurso que foi dado por um 70 Elder Martin Gorey, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Ele fala sobre uma experiência da sua esposa que tem problema auditivo, né? E nesse discurso, ele comenta sobre um hábito que ela tem diário, de pegar esse aparelho auditivo dela, fazer uma higienização dele logo pela manhã, para que ao longo do dia os ruídos, o suor, a sujeira, né, do decorrer do dia, não atrapalhe a sintonia do aparelho auditivo dela, para que ela consiga chegar ao fim do dia ouvindo bem. E ele faz essa comparação, né, no final. Ele fala assim como a limpeza diária de seu aparelho auditivo permite que ela ouça claramente, o arrependimento diário nos permite discernir a orientação do Senhor por meio do Espírito Santo. Né? Esse discurso, o tema dele é ser limpo, né? Então, nós realmente precisamos fazer uma limpeza diária no nosso coração, nos nossos pensamentos, no modo de nós sermos realmente, no nosso cotidiano, para que nós possamos estar limpos perante o Senhor, possamos realmente nos purificar, né? Para que o Espírito possa estar em sintonia conosco, para que nós possamos fazer a vontade dele e não a nossa. Né? Como aquela escritura que fala que o homem carnal é inimigo de Deus e será para sempre, né? Então, nós devemos realmente guardar o nosso eu carnal e fazer com que as nossas vontades sejam de acordo com a vontade do Pai Celestial. Tem essa escritura em Salmos, né? Que o Wellington gosta bastante, ele sempre fala sobre ela, né? Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Irmãos, é interessante a gente falar que nesse tópico está falando sobre fortalecer a sua conexão. Existem escrituras que diz que nada que é impuro pode habitar na presença de Deus. Todos nós sabemos que o monte, que podemos falar que é o templo, né, nas escrituras diversas vezes fala sobre esse lugar sagrado. As únicas pessoas que vão ter acesso ao lugar santo são aquelas pessoas que são limpas de mãos. A limpeza aqui que está sendo dita é aquelas pessoas que entendem o papel sagrado que a expiação do Salvador Jesus Cristo
ela possui. Se nós não formos limpos, se nós não formos puros de coração, dificilmente teremos a fé necessária para poder vencer os desafios da vida. Eu, como bispo, eu tenho quase 4 anos como bispo. E eu quero testificar a vocês de que quando nós temos a compreensão do papel sagrado que o Salvador Jesus Cristo ele desenvolve como nosso Salvador, essa relação que nós estamos abordando aqui, ela se torna real. Todos nós teremos a capacidade de ver as manifestações do céu em nossas vidas. Nós teremos a capacidade de ver o amor de Deus em nossos dias. Viver a fé, acreditar, não desfalecer e continuar crendo nas promessas que nós recebemos do Senhor se torna algo muito concreto. Mas para que isso aconteça, eu e vocês, nós precisamos ser, ser e ter as nossas mãos limpas da imundície que o mundo oferece. O nosso coração, ele precisa ser puro. E só assim, como diz no versículo 5, estas pessoas vão receber as bênçãos do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. O plano de Deus é um plano de salvação. Ele faz, até hoje, muitas coisas para que eu e vocês, nós sejamos salvos. E eu e vocês, nós precisamos entender que a fé, ela é um princípio de poder. Nós iremos realizar milagres. Milagres irão ser reais na nossa vida, independente da ocasião, situação ou momento que nós nos encontramos nesse momento. Se nós confiarmos em Deus e nos aproximarmos dele, Deus irá fazer milagres na nossa vida. Então, um ponto que nós gostaríamos de deixar aqui para reflexão é como estão nossas mãos, né, perante o Senhor. Como que está a nossa situação realmente? Não só as nossas mãos, né, nitidamente, propriamente ditas, mas pensando nas crianças, né, quando nós falamos sobre esse ponto. Nós sempre falamos, já lavaram as mãos para se alimentar. Será que nós estamos limpando o nosso coração, a nossa mente, realmente para sermos alimentados espiritualmente pelo Senhor? Né? Será que nós estamos fazendo essa purificação, essa limpeza para que o Senhor possa nos usar como instrumentos em suas mãos, né? Para a vida das pessoas que nos cercam, que nós estamos sendo instrumentos na vida de quem realmente precisa. Então, que nós possamos realmente ponderar sobre esse ponto, né? De como está a nossa situação perante o Senhor neste momento na nossa vida. E o final, né, do versículo diz: e vós de ânimo dobre. Quando eu li esse versículo, eu falei, caramba, o que significa, né? E buscando, então, entender melhor esse versículo, ânimo dobre são aquelas pessoas que elas oscilam demais. Uma hora está muito firme, outra hora está muito fraca. Uma hora crê demais, outra hora não crê tanto. Então, nós precisamos manter a constância. E a forma como nós vamos, o conselho que nós temos, é que nós precisamos purificar. Irmãos, caso as nossas mãos elas estejam sujas, quando a gente suja a nossa mão, a gente vai lá numa água, esfrega, né, lava. E Cristo, ele diz que ele é a fonte de água viva. Se nós buscarmos o nosso Salvador, ele vai nos purificar completamente. Disso eu testifico, irmãos. Então, nós entramos em um segundo ponto, que é viver com propósito e intenção. Eu vou separar, eu peguei esse gancho, né,
o item a mais, e viver com propósito, como nós estamos falando de fé, nós precisamos confiar nos propósitos que Deus ele tem para nós. Existe uma escritura em Provérbios, no capítulo 5, no capítulo 3, no versículo de 5 a 8, que é uma escritura muito conhecida. E ela diz assim: confiai no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aqui tem diversos conselhos nesses 4 versículos, né? O primeiro fala sobre confiança. Mas a confiança não é a confiança no seu próprio entendimento. Não é no nosso próprio braço. Tem uma escritura que diz que maldito é o homem que confia no braço da carne. Nós precisamos exercer essa faculdade, essa ferramenta de confiar nos propósitos de Deus, no entendimento dele. Precisamos reconhecê-lo em tudo que nós formos fazer. Irmãos, e ele vai endireitar o nosso caminho. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a provação, seja qual for a tribulação, se você confiar no teu Deus, se você o reconhecer em tudo que você for fazer, ele vai endireitar, ele vai arrumar, ele vai consertar. E depois vem a sabedoria que Deus ele nos transmite. E um conselho que o bispo ele cuida da juventude da ala, né? E uma das coisas que eu mais falo para os meus jovens é, ó, permaneça em locais santos. Sai correndo de qualquer situação, ou ambiente, ou local que o Espírito Santo não esteja lá. Esses mesmos conselhos, eles servem para nós. Se nós desejarmos viver a fé, para que então nós tenhamos a capacidade de guardar mandamentos. Então, confiança, reconhecimento e sabedoria. Tem essa música que eu gosto pra caramba. Eu coloquei ela aqui e ela tem uma legenda. Aqui é uma pessoa que ela necessita da ajuda de nosso Pai Celestial, de Deus ou de nosso Salvador Jesus Cristo. E eu coloquei, tem a legenda dela, prestem atenção, por favor, na letra dessa música. Ah, só um minutinho, deixa eu perguntar, vocês compartilharam o som? Porque o som não está saindo para a gente. Então, só parem o compartilhamento, aí clica de novo para compartilhar. Naquela mesma tela tem uma opção de compartilhar o som. Tá. Acho que na hora de compartilhar a tela, só clica de novo para compartilhar a tela. E aí vocês vão chegar naquela tela onde vocês vão escolher qual. Do Tá lado bom. direito deve ter uma opção compartilhar som. O som ainda não está saindo para a gente. Vocês estão escutando, gente? You are not hidden. Agora tá. Deixa eu ver. Never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper under
I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's you. I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. O microfone, irmão. Irmão, liga o microfone, por favor. Tá ouvindo agora? Sim. Eu gosto dessa música porque é o tipo de proximidade que nós precisamos ter com o nosso Pai Celestial, sabe? É crer que Ele está pronto ali para nos salvar. É ter a fé suficiente para saber que nós não estamos sozinhos. Para saber que no momento em que mais nós precisarmos, nós temos um Deus ali que vai estar com exércitos celestiais para poder nos socorrer. No livro de Mário Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos, ele fala sobre a importância do propósito. E ele diz o seguinte: qual o propósito que coloco adiante de mim? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante, o que eu estou buscando. Uma vida com propósito é aquela que eu entenda as razões pelas quais faço o que eu faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que eu não faço. Qual propósito, irmãos, nós temos colocado na nossa vida? Eu e vocês, nós precisamos saber qual o nosso propósito nessa terra. Qual o nosso propósito como seguidores de nosso Salvador Jesus Cristo. E precisamos colocar esse propósito à frente
Existe uma escritura no Novo Testamento que Cristo fala que se nós desejamos segui-lo, nós precisamos ir após ele. Quem vai após, vai depois. E Cristo vai ser a primeira pessoa que vai estar ali na frente. Ele precisa ser o nosso propósito. O evangelho dele tem que ser o nosso propósito. Em Mateus, no capítulo 16, é essa a escritura. Tem uma citação do elder D. Todd Christofferson. Ele fala o seguinte: um professor sábio fez a seguinte observação: assim como os céus são mais altos do que a terra, a obra de Deus em sua vida é maior do que a história que você gostaria que essa vida contasse. A vida dele é maior do que os seus planos, suas metas ou seus temores. Para salvar sua vida, você terá de estabelecer suas histórias e, minuto a minuto, dia a dia, por sua vida de volta nas mãos dele. Para que possamos viver esse princípio sagrado da fé todos os dias no nosso dia a dia, a nossa vida precisa estar nas mãos de nosso Pai Celestial. Isso significa, irmãos, que tudo que eu e vocês formos fazer precisa ser centralizado no Salvador. Pela manhã, a oração tem que ser um mandamento sagrado, tem que ser uma ferramenta sagrada no meu dia. Então, as escrituras, o estudo do bem segue, uma recomendação para o templo, um jejum realizado, um pagamento do dízimo, todos esses mandamentos, todos os princípios que nós aprendemos na Igreja de Jesus Cristo, eles se tornarão reais, porque eu deposito, eu entrego toda a minha vida na mão dele. Eu quero ser moldado por ele. Eu quero ser a imagem, a semelhança dele, para que então eu possa fazer aquilo que ele fez na terra. Mário Cortella, continuando, ele fala que, para ele, né, no livro dele, existirá 4 perguntas que Deus nos fará na ocasião, né, na segunda vinda. Ele diz o seguinte: o que fez, você fez por quê? O que você não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito, por que fez? O que fez, o que não fez e deveria ter feito. Por que não fez? Os mesmos propósitos que nos ajudam a fazer aquilo que é necessário, esses mesmos propósitos precisam nortear os motivos pelos quais eu deixo de fazer. E todos nós sabemos do nosso limite, ou as coisas que nós temos feito e que tem prejudicado a nossa produtividade ou a execução e a obediência dos mandamentos do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. E uma vez que eu e vocês entendemos o porquê nós estamos fazendo ou o porquê nós temos deixado de fazer, tudo fica muito mais claro. Eu tenho uma pós-graduação em gestão da qualidade e tem uma ferramenta lá que chama diagrama de Chikawa. E nesse diagrama é um diagrama em que a gente vai trabalhar ali a causa e o efeito. Muitas vezes nós estamos tendo certos tipos de comportamento e nós não identificamos a causa. O que tem nos levado, às vezes, a oscilar tanto? Por que que às vezes eu estou com uma fé tão poderosa e, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, eu então enfraqueço? O que tem me levado a ter esse tipo de comportamento? Então, eu e vocês, nós precisamos procurar nos conhecer. E uma vez que eu sei os meus pontos fortes ou fracos, fica mais fácil eu trabalhar comigo mesmo. Todos nós somos vulneráveis, irmãos, em algum ponto. Até mesmo os super-heróis, eles têm o seu ponto de vulnerabilidade. Se a gente for olhar no super-homem, um cara que voa, que solta laser pelo olho, um cara que assopra e congela, ele, se chegar perto da Kryptonita, ele perde todos os seus poderes. O Wolverine, um cara que tem toda a sua estrutura óssea de um metal, ele é depressivo. Então, todos nós temos o nosso ponto de vulnerabilidade.
E nós precisamos conhecer os pontos que nós somos vulneráveis e os pontos que nós somos fortes. Uma vez que eu sei os pontos da minha vulnerabilidade, eu preciso trabalhar esses pontos para que eu então me fortaleça. Eu aprendi na minha missão que o Salvador Jesus Cristo ele pode ser o nosso personal trainer. Um personal trainer ele tem a capacidade de te fortalecer nos pontos que você não é tão forte, nos pontos que você precisa exercitar. E você vai ter exercícios específicos. E nós precisamos convidar Jesus Cristo para ser esse nosso personal. Em minhas orações com o meu Salvador, eu gosto de ser o mais claro possível. Fala, Senhor, ó, tem acontecido isso na minha vida, ou eu estou tendo dificuldade com isso. Senhor, por favor, eu preciso da sua ajuda. Um dos maiores testemunhos que eu obtive desde que eu fui chamado como bispo é que Deus ele responde às nossas orações. Irmãos, todos os momentos que eu dobrei o meu joelho e eu invoquei as bênçãos do céu para que ele pudesse ajudar a sua obra a crescer aqui na ala Sertãozinho, todas as minhas orações foram respondidas. Deus ele é nosso Pai, ele nos ama e ele vai nos auxiliar independente do local onde nós estejamos ou da situação que nós nos encontremos. Eu presto meu testemunho disso. O terceiro ponto é promover a espiritualidade na prática. Nós temos falado sobre fé, mas existe essa escritura em Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, que diz que a fé, se não tiver as obras, ela é morta. Ou seja, a fé por si só não vale nada. Precisamos de ações. Do que adianta sabermos que o templo é a casa do Senhor, se eu e vocês não temos uma recomendação válida? Como eu vou fortalecer o meu testemunho de que lá realmente Deus ele conversa com os seus filhos, que é um local sagrado na terra? Como eu vou saber que o dízimo é um mandamento sagrado e que Deus abre as janelas dos céus se eu não vivo essa lei? Se eu não confio de que Deus ele vai interceder por mim nos momentos em que eu mais preciso? Tem essa frase, ela é do autor anônimo, que diz o seguinte: a verdadeira fé não se manifesta apenas em momentos de oração, mas também nas pequenas ações no cotidiano. É quando nós estamos fora da igreja e que a vida real ela acontece. É nos momentos em que nós somos testados, em que exige de nós a execução e a obediência de todos os princípios e mandamentos que nós aprendemos na igreja, é que realmente vai ser válido. É nessas horas que nós vamos ver se nós somos verdadeiros seguidores de nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, seremos testados todos os dias. Eu não estou falando que é fácil, mas o Salvador, o nosso Salvador, ele disse que é possível. E se a gente convidá-lo para fazer parte desse trajeto que nós estamos trilhando, a tendência é que seja mais fácil, que nós sintamos paz, porque ele é o príncipe da paz. E para finalizar, eu acredito que eu não vou precisar compartilhar de novo, porque O som não está para vocês, pessoal. O som está saindo, Não, mas não tá saindo o som. Tá muito, muito, muito baixinho. Pra mim não tem som. Para mim também não. Para mim também não, Xerri.
Nessa parte aqui, Elder Bednar, ele está falando que a fé ela deve ser executada. E os irmãos que carregavam a arca, eles tinham uma promessa de que se eles pisassem na água, o milagre aconteceria. E eles iam sem saber, e eles iam lá e executavam. A fé, irmãos, é você fazer. Uma vez perguntaram para Adão por que ele realizava sacrifícios, né? Ele disse que não sabia o porquê, exceto porque o Senhor mandou. E em diversas situações, e na maioria das vezes na nossa vida, nós vamos ter que fazer sem às vezes entender o porquê. Mas existe a promessa. E Deus ele vai cumprir as bênçãos dele. Irmãos, eu sei que a fé é um princípio sagrado, é um princípio que possibilita termos milagres na nossa vida. O maior milagre que existe hoje é uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida, é se tornar um discípulo verdadeiro do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Cristo ele nos ama, eu sei que ele vive hoje, que Deus ele é o nosso Pai. Disso eu quero testificar. Isso, se nós nos aproximarmos dele, se nós reconhecermos o propósito de Deus na nossa vida, e se nós executarmos a nossa espiritualidade, fazer tudo na prática, então, irmãos, vai ser muito possível vivermos a fé todos os dias da nossa vida. Sei que nós estamos no caminho certo. Essa é a igreja de nosso Salvador Jesus Cristo. A mesma igreja que ele organizou. Joseph, ele foi um profeta de Deus. Ele viu Deus e Jesus Cristo naquela manhã sagrada. O livro de Mórmon é a prova dessa restauração. Nós seremos muito mais felizes, irmãos, se nós guardarmos os mandamentos de Deus e confiarmos nele. Eu também gostaria de prestar o meu testemunho. Eu não sei quais são as situações de vida que vocês se encontram nesse momento, mas todos nós já passamos por um momento de talvez sermos testados espiritualmente, a nossa fé, a nossa força, né? Talvez física, talvez espiritual. Eu espero realmente que nós possamos ter sido instrumentos na mão do Senhor na vida de alguém que talvez algum ponto do que nós falamos possa ter entrado em seu coração, em sua mente, para que possa realmente ponderar e ter uma mudança, ou, não sei, talvez aprimorar naquilo que já é bom, melhorar naquilo que já está ótimo, né? Possamos realmente colocar o Senhor em nossas vidas como prioridade, para que nós possamos realmente sermos contados como dignos de poder estar em sua presença. Eu sei que, independente do que aconteça em nossas vidas, se nós realmente nos arrependermos e fizermos o que o Senhor espera de nós, Ele vai realmente estar de braços abertos para nos receber, né? Jesus Cristo realmente é a cura dos nossos problemas. E independente de qual seja o problema que nós possamos estar passando, se nós nos achegarmos a Ele, Ele irá nos ajudar a sobrepujar as nossas fraquezas, vencer o nosso eu carnal, né? E poder realmente contar com o seu auxílio constante, através do Espírito e através dos milagres que nós podemos vivenciar em nossas vidas. E esse testemunho e esse serão, né, esse treinamento, essa palestra, mensagem que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, com o nosso carinho, né? Realmente espero que possa ter ido de encontro com alguém, em alguma situação que esteja passando, e nós deixamos no nome sagrado do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Eu posso compartilhar? Amém. Eu posso compartilhar o vídeo para vocês que vocês gostariam de ter compartilhado? Pode sim. Só um minutinho aqui. Conseguem ouvir, pessoal? Sim. Agir é um exercício de fé. Audível. Os filhos de Israel carregam a arca do convênio. Chegam até o Rio Jordão. A promessa é que eles irão cruzar em terra seca. Quando a água se dividirá? Quando seus pés estiverem molhados.
Eles entram no rio, agem. O poder vem em seguida. A água é dividida. Frequentemente acreditamos que, tudo bem, eu vou ter este perfeito conhecimento e depois vou transformar isso em ação. Eu diria que temos o suficiente para começar. Temos uma noção da direção correta. A fé é um princípio, o princípio de ação e de poder. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação. Quer falar alguma coisa, irmão? Acho que resume, né, o que o Elder Bresner ele fala é que nós precisamos agir. Nós temos todas as informações. Às vezes a gente quer, sei lá, manifestações, provas, né, sei lá, um milagre para que a gente saiba, mas na verdade a gente precisa fazer primeiro e nós saberemos depois, porque Ele é Deus. Em Doutrina e Convênios, na seção 82:10, diz: Eu, Senhor, estou obrigado por fazer o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma. E às vezes nós estamos segurando as bênçãos do céu pelo fato de não estarmos realizando, cumprindo, fazendo. Né? Então fica aqui talvez a advertência de que possamos fazer. Os ensinamentos nós já temos, e são vários, mas que possamos viver, obedecer, fazer. E as bênçãos, elas virão no tempo dele, na porção do Salvador Jesus Cristo, de nosso Deus. Ele vai nos abençoar da maneira como ele deseja. Que possamos guardar e confiar nele. Talvez essa é a maior mensagem. Se nós estivermos distante, que possamos nos aproximar. Que possamos confiar nos propósitos que Deus tem, no plano que Ele tem, e que a gente viva isso na prática. Talvez é isso. Esse é a maior mensagem. Muito bem. Gente, que mensagem maravilhosa. Sabe quando alguém está dando uma mensagem, deixando uma mensagem, teu coração está acelerando? É exatamente esse sentimento que eu tive durante a mensagem de vocês. Agradeço de coração a irmã Cecília e ao bispo, né? E o tempo, eu sei que amanhã é segunda-feira, então eu peço que maneiremos um pouquinho nas nossas perguntas, senão o bonde da madrugada vai madrugada fora, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta ou gostaria de fazer algum comentário. Eita, a Mariana já está ali, ó. Muito bem, a Mariana é a primeira. Eita, eu ia falar. Quem quiser depois falar depois da Mariana, levanta a mãozinha. Mari. Primeiramente, eu quero agradecer muito pela mensagem maravilhosa, pela inspiração. Eu recebi resposta a uma oração, a uma dúvida que eu tinha, e que realmente foi esclarecido aqui. E eu gostaria de, na verdade, desde a minha época de adolescente, a minha mãe sempre me falou muito a respeito de confiar no Senhor. Eu sempre acreditei que eu confio no Senhor, mas cada dia que passa, cada experiência, eu tenho crescido, tipo, 0,001%. Então, eu percebo que sempre há algo a melhorar. Eu estou passando por uma situação em que está me deixando bem perturbada e, ao mesmo tempo,
eu tenho percebido que a minha confiança no Senhor, trabalhada desde a minha juventude, foi fortalecida e por isso está sendo menos pesado do que está de fato acontecendo. Mas eu gostaria de algo para poder entender a sua visão, a visão de vocês dois a respeito disso, porque sempre o que dizem acrescenta um pouco na minha forma de entendimento e de como colocar em prática isso. É, acho que, quando eu vou falar da minha experiência, tá bom? Quando eu fui chamado bispo, eu fui chamado logo após a pandemia. E então, nós tínhamos ficado muito tempo sem ir na igreja e depois nós voltamos à nossa atividade normal, né? E foi um dos momentos em que eu mais tive que confiar. Existia uma luta entre o Wellington e tinha uma luta que o Bispo Pinheiro tinha que executar. O Bispo Pinheiro precisava confiar em Deus e saber que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade dele. O Wellington queria as respostas imediatas. E normalmente na nossa vida as respostas não são imediatas. O meu primeiro ano eu falo assim que foi o meu treinamento. Hoje eu converso com os meus conselheiros e eu falo assim, cara, tá tranquilo agora, tá ótimo o meu chamado de bispo. Mas nesse primeiro ano, Mariana, eu tive que viver mais, eu tive que confiar mais, eu tive que andar a segunda milha, mesmo nos momentos em que eu achava que não dava, sabe? Eu precisava falar, Senhor, ó, confio no Senhor aí. E eu confio que Ele é o dono da obra. Jesus, ele é nosso Salvador e todas as tribulações que você está enfrentando neste momento, todas as provações, existem pontos que você precisa identificar o que Deus ele quer te ensinar. E todas as provações que a gente tem, a gente precisa buscar esse auxílio dos céus. E se a gente falar, Senhor, me ajuda, Ele vai te mostrar o que precisa fazer. Tipo assim, com a gente. A gente passou por diversas experiências, né? Nesse tempo, eu vou falar que nesses 4 anos, a nossa vida deu um giro de 360 graus. Eu não sei, eu não lembro o nome do irmão, mas ele, numa conferência geral, ele falou que eu tava, né? Caramba, muita coisa acontecendo. E ele fala que ele foi chamado bispo no pior ano da vida dele. Ou seja, na época em que ele não estava preparado. E na minha vida também foi assim, né? Eu tinha acabado de iniciar a minha faculdade, a minha esposa tinha acabado de perder o pai, né? O pai dela faleceu naquele ano. O nosso filho, o terceiro filho veio, a gente não tinha planejado. Então, várias coisas estavam acontecendo e a gente precisou se manter no mesmo local de confiança. Isso é fé. É mesmo naqueles momentos em que você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo, mas você está cravado ali como uma discípula de Jesus Cristo e invocando as bênçãos dele, sabe? E dessa forma, eu acredito, eu posso dizer, eu sou uma prova real disso. Nós. Nós somos, né, na verdade, de que Deus ele vai manifestar a vontade dele para você, de alguma forma. Eu não sei te falar qual a forma que ele vai usar, mas eu te prometo que ele vai falar com você, ele vai te mostrar aquilo que você precisa fazer. Eu tenho mais uma pergunta. Ó. É, a, eu sempre me recordo da. Eu gosto muito do nome, inclusive, Morian Kuber, né? Irmão de Jared. E eu fico me perguntando se o senhor pode me ajudar, se, se Deus pode me ajudar a saber
quais são as pedras que eu preciso pedir para ele para fazer um milagre na minha vida, tipo, para trazer luz para o meu barco, né? Porque às vezes eu fico pensando, eu acho que eu tenho, eu penso que em alguns momentos eu tenho a fé que eu preciso para que o Senhor coloque o dedo ali na pedra, só que eu não sei a pedra, não sei qual que é a pedra que eu preciso em cada situação. E eu fico me perguntando, eu sei que existe o livre-arbítrio, então o senhor não pode interferir, e eu fico me perguntando se o senhor pode me ajudar a saber quais são as pedras que eu preciso pegar. Não, pode. Eu falo assim, que na história do irmão de Jared, não tem o relato lá, né, de como ele preparou. Mas eu acredito que ele gastou muito tempo, porque elas foram límpidas, Lapidado. lapidadas, então não foram, ele não levou de qualquer forma. Eu sempre gosto de falar com os meus jovens que a gente precisa ter um plano. Eu estou concluindo a minha segunda faculdade, né, como engenharia mecânica, e eu tenho planos. E nesses planos eu apresento ele para o Senhor. O irmão de Jared, ele fez um plano. Porque quando ele quis saber do Senhor, o Senhor falou assim: o que desejais que eu faça? Na verdade, o Senhor estava falando assim: tá bom, o que que você quer? O que que você vai fazer? Ele chegou com um plano. E esse plano agradava ao Senhor, e ele falou: Senhor, toca com o seu dedo, né? E as pedras elas vão brilhar. Dá luz. Mariana, você precisa ter um plano. Identifica pontos ali que você precisa melhorar, o que você não está fazendo tão bem, o que você precisa executar, entende? Metas, de onde você quer chegar. E aí você vai encontrar alguns checklists, vamos falar assim, itens que você vai precisar viver. E quando você identificar e você realizar esse plano, ora a Deus, jejua e pede o auxílio dele. Senhor, eu estou assim, eu estou passando por isso. Eu tenho enfrentado essas dificuldades e eu preciso que o Senhor me ajude. E busque a intercessão dele. Coloca ele junto. Traz ele para ser o seu personal. Entende? Deixa ele te fortalecer. Não tente achar que você vai dar conta de fazer sozinha, porque você não vai. Eu não dou conta, minha esposa não dá e ninguém aqui consegue. Então, vamos lá na Escritura em Provérbios. Confia nele de todo o coração. Mas apresenta o seu plano para ele. Apresenta quais são as suas metas. E fala para ele tocar, iluminar. E ele vai fazer. Muito obrigada. Maravilha, obrigada. Fabinha? Então, hoje na Sociedade Socorro, nós aprendemos sobre mudanças, sabe? E a professora pediu para a gente escrever alguns pontos que na nossa vida nós gostaríamos de mudar, né? E vocês falaram um pouco sobre isso. E eu humildemente escrevi que eu queria mudar a minha fé, né? Eu queria aumentar mais a minha fé, né? E vendo vocês falando, quando o bispo falou sobre, eu não lembro agora qual foi, mas acho que foi o bispo que falou sobre a gente ter fé, né? E ter as obras, né? Juntos. E eu não tinha pensado por esse lado de família, só pelo lado social, né? De serviço. E quando vocês falaram sobre isso, me veio uma fé muito grande sobre isso, né? E realmente a fé sem obras ela é morta, né? Que eu sou assim uma pessoa que eu sou um pouco ansiosa, mas não com o presente, mas com o futuro. Eu me preocupo muito com o futuro.
né? E com a palestra de vocês, com a palavra de vocês, me ajudou muito, né? Como se o Senhor tivesse dito assim para mim, ó, tenha fé e faça a sua parte agora, suas boas obras agora, que lá no final você vai recolher os frutos, né? Então eu estava realmente precisando disso. Então, muito obrigado, Casal Pinheiro. Vai me Eu que ajudar agradeço. muito para o meu futuro. Eu realmente sou muito grata, Pai Celestial, por estar aqui nesse momento e estar com vocês. Muito, muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos. Nós ficamos felizes de ouvir isso, né? Porque nós ficamos meio assim, tipo, ai, como que vai ser? O que que nós vamos encontrar? Eu falei para ele até, falei, nossa, seria legal se a gente tivesse participado alguma vez para ver como que funciona, né? Mas como eu disse, né? Eu acho que eu falei no testemunho que eu acabei de prestar no serão da Sociedade de Socorro que nós estamos tendo ali na Sacramental agora. Nossa vontade, às vezes nós falamos assim, existem coincidências, né? Não, não existem coincidências nos planos de Deus, né? O Senhor, ele tem o tempo certo para cada um de nós, né? Quando nós nos casamos, a nossa maior ansiedade, o nosso maior sonho era ter o nosso primeiro filho. E eu fiz 4 tipos de tratamento e as médicas falaram assim, olha, você vai ter que ser encaminhada para o HC para fazer inseminação artificial. E eu já tinha feito vários tratamentos e eu falei, não, não vou. Se não der certo para mim engravidar, da forma natural, que o Senhor já falou na minha bênção patriarcal e na do meu esposo, que nós teríamos filhos especiais, né? Que ele já tinha reservado para nós. Falei, se não for para sair do meu ventre, nós vamos adotar. Então, assim, comecei a fazer faculdade, mudei a mente, sabe? Tirei do meu coração aquele sentimento de que eu tinha que ser mãe, que eu tinha que ser mãe. E no tempo do Senhor as coisas aconteceram, né? Hoje nós temos 3 filhos correndo pela capela, atrapalhando todo mundo, mas são as bênçãos da nossa vida. Então, assim, os maiores tesouros não vêm no tempo que nós queremos, mas no tempo que o Senhor realmente planejou para a nossa vida, né? E com certeza o Senhor, ele realmente planejou para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite juntos, né? Todos nós, para podermos trocar experiências e compartilhar com vocês um pouquinho do que nós, né, entendemos para a nossa vida, de como nós vivemos realmente as provas de nossa fé. Eu gosto da forma como o Senhor ele trabalha. Ele é completamente o oposto, né? Ele fala que se você quer ser o maior aos olhos dele, você precisa servir. Ou seja, aos olhos da sociedade, você tem que ser, entre aspas, o menor, né? Às vezes, se nós formos olhar na história das Escrituras, quando ele chama Leí para poder tirar o povo, ele fala, ó, pega a sua família e vai para o deserto. E ele não tinha a visão do que iria acontecer. E na nossa vida, quando se trata de fé, a relação é a mesma. Irmãos, hoje eu consigo entender o porquê que nós devemos estudar o Vem Segue-me. Mas na época que houve a mudança, diminuiu uma reunião, diminuiu o tempo, tal, tirou princípios do Evangelho, né, tal. E hoje a gente consegue entender. Mas a gente demonstrou fé no nosso profeta e no tempo dele, no tempo de Deus, a gente consegue entender todos os pontos. Então, a fé é isso. É você fechar os seus olhos e ouvir o que Deus ele tem a te passar. E segue. E pode ser que daqui a pouco as coisas vão fazer sentido. Talvez pode demorar um pouquinho. Mas a ideia é que a gente não oscile, né? Que a gente não comece, depois pare. Não, que a gente mantenha a constância. Foi assim com Leí, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão. Quando o Senhor pediu a Abraão, vai lá, ó, mata teu filho, cara, precisa sacrificar ele, né? Abraão estava feliz com a ideia? Não, mas ele acreditava que Foi tipo, assim com Deus Nefe, estava foi pedindo. assim com Osias. Com Mosias, com Nefe, Foi... com todos os profetas, todos os personagens das Escrituras foi assim. Né? Com os 12 apóstolos, ó, deixa sua rede aí e me segue. Entende? Então, esse é o princípio da fé. É você crer primeiro. A execução vem mediante aquilo que você acredita. E as bênçãos, elas chegam. Elas vão. É. Já Muito chegou, bem, viu, irmã? Já chegou. muito Que bem. bom. Gente, Então, a gente acabei de perceber que vocês estão na capela e já são 10 horas. Sim.
né? Vocês com certeza têm filhos em casa, então, gente, nós temos. Vamos pegar só mais de 2 comentários. Se a gente tiver outras perguntas, e por favor, vamos fazer assim comentários curtíssimos, né? Porque eles de tão bom grado fizeram isso com a gente, mas imaginem, 10 e 10 na capela, só eles dois, com alguém talvez esperando. Meus filhos adoram ficar aqui, irmã. Fica Fiquem, tranquila. fiquem em Olha, não paz. digam isso, porque Avó aqui. correndo pela capela. Então a gente vai fazer o seguinte: quando vocês olharem e quando vocês perceberem, só para a gente, né, quando vocês perceberem, bem, agora já deu, digam assim: essa é a última pergunta. Pode ser? Quando minha sogra pôr a cara na janela ali, eu faço um Quando sinal a para sogra você. botar, tá bom então. Então, Lu, do fundo do coração, meu amor, vamos fazer assim, porque tem algumas outras pessoas que gostariam ainda. Vamos fazer perguntinha bem rápida, né? O comentário bem rápido para a gente dar tempo Ô, para todo eu, mundo. eu dei uma levantada de mão, eu só baixei, mas eu ainda tô aqui, Perfeito, eu viu? vi, eu percebi. Então vamos lá, Lu, depois o Marcos e depois as outras pessoas que tinham lá erguido a mão. Não, Igor é antes de mim, Surema. Ele Muito levantou bem. antes. Então vamos lá, Lu. Boa noite, eu sou muito grata por tudo que vocês puderam compartilhar. Eu, aos 56 anos, eu tô meio sem sentir o chão, porque eu tenho que começar do zero. E é bem complicado essa situação, mas é aquela história, né? Quando você tem que agir pela fé, né? Sempre nos é dito isso, né? E acho que, sei lá, de alguma forma, acho que todo mundo chega nesse patamar em algum momento da vida, pelo que eu tô vendo, né? Isso aí. E é bem complicado porque a gente se sente sem chão, né? É como dar um salto no escuro. E muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. E é engraçado, eu conheço o Helder que me batizou, ele serviu em Salvador, né, Bahia. Ele chama o seu Rogério, não sei se vocês conhecem, porque é da ala de vocês, Sertãozinho. Rogério. Ao seu Almir Rogério? Rogério, Não. Alceu? ao Almir? seu Rogério. Ele era Helder Rogério na Missão Salvador. Não conheço. Não Ele, conheço. ele serviu com o presidente Massagarte. Então, eu sou muito grata por tudo que vocês falaram e realmente a gente, quando tem que começar do zero, a gente precisa fazer um balanço de toda a nossa vida. E eu tenho visto, foi de ontem, de anteontem para cá, que fazendo esse balanço assim, aí eu vi em quantas coisas a gente ainda está no processo de conversão, né? Porque a gente não é realmente convertido, mas eu vi, assim, falando de mim, né? O quanto eu preciso me corrigir mais ainda, porque tem hora que a gente para e pensa assim, não, já tá bom, né? A gente chega naquele ponto assim do tá confortável, né? Não tá bom. Só que, na verdade, o Senhor, por amor, ele dá esse chacoalhão, é um chacoalhão com amor, para você ver que não é o suficiente. Não, não tá bom ainda não. Peraí, você está enganada. O inimigo está te enganando. Então, acho que foi isso que ele permitiu que acontecesse comigo. Então, muito obrigada pelo compartilhamento de vocês. Ajuda Obrigada. A muito. gente que agradece. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Obrigadão mesmo. E sobre o começar de novo, né? Lembra que nós estamos numa corrida com nós mesmos. A gente não precisa provar nada para ninguém. Ah, É entre sim, você e Deus e mais ninguém. é verdade. Muito Uhum. Essa obrigada. semana eu li uma frase que fala assim, que o melhor peso para nós perdermos é o peso da opinião das outras pessoas. Então não se preocupe com o que os outros veem, como eles te enxergam, mas se preocupa como você está diante do Senhor, né? É você e Aham, Deus e mais ninguém. Talvez com o seu bispo, né? Você pode contar com as suas líderes. Com certeza, eu tenho certeza que o Senhor vai pôr pessoas especiais para te ajudar nesse processo de começar de novo, né? O Senhor, ele não vai te desamparar, porque ele não desampara os seus filhos. Ele sempre vai por é, alguém específico no momento que você mais precisa. Porque é ele nos verdade. conhece, né? Ele sabe das nossas necessidades. Vocês Muito falando, a bem. Su ontem falando, todo mundo falando. É o Senhor me confortando. Muito obrigada.
Obrigada, Luzinha. Vamos lá, Igor, e depois o Marcos, gente, e depois do Marcos, porque eu sei que vocês estão assim, mas eu estou me sentindo como mãe, estou me sentindo por vocês e pelas crianças, né? Então, depois disso, a gente gostaria de pedir, depois do Igor, o Marcos. Vamos aproveitar que o Marcos vai ser a última pessoa a falar. Eu não sei se vocês vão, e aí ele faz a nossa última oração, tá certo? Depois, Igor, por favor, depois o Marcos. E aí, Pimpolhada dos Pinheiros, família abençoada, linda, muito obrigado por tudo que vocês dividiram aqui com a gente. Realmente uma lição de vida maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando e que possam continuar obrando, né? Porque a história de vida de vocês é uma obra do Senhor. E só dando um link no comentário aqui da digníssima senhorita Pinheiro, cara, e da nossa irmã que falou agora há pouco, toda essa equipe aqui, essa família aqui já é o alicerce para sair de qualquer situação. Então pode contar com todos esses irmãos aqui. Nesse momento tem 36, mas tem muito mais. Então, uma coisa que eu queria era agradecer por vocês estarem à disposição hoje. Muito obrigado pelas palavras reconfortantes. Em uma semana extremamente agitada, vocês em um domingo à noite, essa hora, caramba. Só o Senhor mesmo para colocar esses pequenos anjos assim. E vocês tocaram em um ponto que eu adorei, que eu estava lendo num livro chamado Revelações em Contexto, que as maiores coisas são conquistadas pelas atitudes mais simples. As Verdade. maiores obras foram feitas para atingir os objetivos mais simples. As curas, os milagres, a própria construção do evangelho em si, com os atos mais simples. E esse conjunto de atos simples tornou possível tudo o que aconteceu de lá do período pré-mortal até o período em que estamos agora. Então, fé é algo que nos foi permitido sentir e é algo que ilimitadamente podemos nutrir. Então, pelas palavras do bispo e de sua digníssima esposa, eu gostaria de lembrar a todos os irmãos aqui presentes. Antes de qualquer coisa, tendes fé. A partir do momento que tendes fé, tendes amor, tendes esperança. E tudo lhe será possível nesse reino. É o reino do Pai, é o reino do amor, é o reino da fé. Mas tenhais em abundância, pois só poderemos amar o próximo se amarmos primeiro o Pai, depois a nós mesmos, para amarmos nossos irmãos. Verdade. Como dizem os nossos dois principais mandamentos. Amai o Pai, sobretudo, amai o próximo como a ti mesmo. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, e por todos que ainda estão aqui e ouvindo esse irmão, que tem muito pouco tempo de batismo, pouco mais de um mês, ainda não fiz 2. Nossa, que legal. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que privilégio te ouvir. Fortalecido sempre, motivado como nunca. Que privilégio. E tendo o Muito bom. privilégio de fazer um instituto, porque eu nunca imaginei que teria essa oportunidade. Encontrei isso aqui no momento, esse universo, dentro do universo, no momento mais difícil. E é o que tem me sustentado e me levantado todos os dias. E eu posso dizer que nesses últimos 3 meses tenho realizado coisas que nos 28 anos de vida anteriores eu não consegui. Eu testifico isso aqui. Que bênção. E quem está nesse grupo, no grupo do bonde, sabe que isso é verdade. Testifico perante eles. Porque eles, mesmo pelo pouco tempo, acho que vocês já perceberam que eu sou muito intenso em tudo que eu falo. Então, você com seu poder de sacerdócio, você está sentindo daí a energia que está emanando daqui. Com certeza. Muito Então, bom. ó,
Um cheiro na família Pinheiro, na sogra. Fiquem bem, tenham uma boa noite. E a todos os nossos irmãos aqui, um cheiro enorme, que eu amo essa turma todinha. Um beijo para Guerreiro, vocês e Deus sucesso. nos abençoe. Ah, Obrigada. inclusive teve uma sister que quando eu estava divulgando hoje, já disse: Eita, eu conheço esse casal. Eu fiz missão com eles. O nome dela é Sister Ferreira, o nome da moça se chama Roberta e o nome dela é Sister Ferreira. Ai, que Cícero legal! Ferreira, sim. Ela tem acho que 4 3 ou filhos. 4 filhos. É, cara, Nossa, que nós não somos da legal. mesma cidade. Eu estou fazendo um estudo com ela, mas eu estou numa cidade, ela está em outra. Legal, que Então, show. assim, Olha que são acontecimento. as coisas que tá tudo pronto aqui. Não só É, o plano, tá todo bem feito, bem montado, para a gente conseguir se conectar com os nossos irmãos. A nossa irmã, que é. está aqui como anfitriã, está em Salt Lake. Que Quem? legal. Quem? Então, essa rainha maravilhosa, com Oh, essa voz não, brilhante que eu amo de coração. muito, Sussu. muito bem, obrigada, gente. Vocês viram como o Igor é bem, né? Então, ó, a sogra já apareceu. Então a gente vai. Obrigada, Igor. A gente vai agora para o irmão Marcos, gente. Depois a gente vai voltar para. Não sei se vocês querem fazer as considerações finais, mas antes disso, é só lembrar que a irmã tem uma irmãzinha aqui, Mirlara, ela se batizou hoje, viu? Ela está aqui com a gente, então vamos fazê-la bem-vinda, né? Seja Sinta bem-vinda, irmã. ao Evangelho, esse grupo de amigos. Mas, enfim, Marcos, é contigo. Depois a gente, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, aí a gente vai liberar vocês. Tá, já vai ser bem rapidinho, né? Eu e Fábio, a gente conversa muito sobre fé, né? A gente tem falado muito sobre que a gente precisa exercer nossa fé, né? Porque o nosso futuro é juntos, né? Nós vamos nos casar no final desse ano ou no começo do ano que vem. Que E legal. com certeza hoje, né, nós aprendemos mais uma faceta da fé, né, através de vocês. Muito obrigado, realmente vocês ajudaram muito em nosso, nós temos uma visão melhor do que é fé. Muito obrigado. Muito bem. Antes do Irmãos, Marcos nós fazer agradecemos. oração, não era isso que eu ia dizer, perdão, que eu ia perguntar se vocês gostariam de fazer alguma consideração final antes do Marquinho fazer a oração. Irmãos, nós queremos agradecer de coração. Foi incrível. É, nós amamos cada momento que nós passamos aqui com vocês. Ficamos muito confortados agora em saber que podemos levar a mensagem que nós tanto queríamos a muitos de vocês, né? Eu sei que o Senhor, ele cuida de nós de todas as formas possíveis, né? Hoje foi através dessa palestra que nos ensinou muito também, nos fortaleceu demais, tá bom? E eu sei que precisamos e devemos continuar sempre confiando, tá bom? A confiança ela vem e a execução ela precisa acontecer. E assim nós provaremos e mostraremos a Deus que nós somos dignos da confiança dele. Elder Robert de Hales, ele falava sobre isso, que nós estamos nessa terra exclusivamente para demonstrar a Deus que nós somos dignos da confiança dele. Eu também gostaria de falar, às vezes, né, quando nós vamos falando assim, nós vamos lembrando de coisas e talvez existem situações na nossa vida que muitas vezes nós vamos nos perguntar, né, mas por que eu? Por que comigo, né? Recentemente, a esposa do presidente da nossa estaca nos convidou, as esposas dos bispos das 6 alas aqui da nossa estaca, para fazer um jantar para nós, né? Ela disse que iria nos mimar. E quando nós nos sentamos à mesa, eu falei, eu tenho certeza que ela vai vir com alguma pergunta, né? Vai querer saber como que é a nossa rotina, tudo, né? E ela perguntou qual que era o maior desafio que nós enfrentamos como esposas de bispo, né? E aí eu falei, na verdade, todas falaram, eu fiquei meio apreensiva porque eu estava meio emotiva, né?
E aí ela falou, Cecília, eu quero te ouvir. E eu fiquei assim, ai, não quero falar, senão eu vou chorar. E agora, recente, né, na hora que nós estávamos lá no serão da Sociedade de Socorro, as irmãs, Cecília, vai falar, vai falar. E eu falei, eu não quero chorar, porque eu vou dar um serão online, eu não quero borrar minha maquiagem. Mas às vezes, né, os desafios que nós passamos, nós não entendemos o porquê. Mas com certeza o desafio que nós enfrentamos é para fortalecer a nossa fé, o nosso testemunho, para prestar o nosso testemunho vivo da nossa própria vida para outras pessoas, para incentivá-las, motivá-las a continuar, né, confiando no Senhor. Então, assim, nesses 4 anos que meu esposo é bispo, né, nós passamos por diversas situações assim que eu jamais imaginei na minha vida. Eu até pedi licença para minha mãe, eu não sei se ela ainda está aqui no grupo, ela estava online, a minha irmã também lá em São Paulo. E eu falei para ela, mãe, eu posso falar um pouquinho sobre você, né? Porque ela, nesse momento, ela está passando por um momento bem delicado, né? Ela foi diagnosticada com câncer, ela fez a cirurgia semana passada para retirar o tumor. E há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos que eu perdi o meu pai. Quando minha mãe foi diagnosticada, na hora que elas me deram a notícia, né, como eu moro no interior, elas ligaram por videochamada, o meu esposo estava junto no momento da ligação, e meu chão sumiu, né? Eu falei, nossa, não. Tipo, tem 3 anos que eu passei por uma situação muito difícil de luto na minha vida, e agora uma aprovação dessa com a minha mãe, né? E um elder recentemente no almoço lá em casa perguntou: ai, qual que o que você mais deseja hoje, né? E eu falei para ele: eu desejo que o Senhor não queira levar a minha mãe também. E ele falou assim: tem duas coisas que nós não podemos mudar, né? Nós não podemos mudar as consequências das nossas escolhas, elas vão acontecer. De acordo com aquilo que nós escolhemos, as consequências elas vão vir e nós não podemos mudar as consequências. E outra coisa que nós não podemos mandar é a vontade do Senhor. O que o Senhor quer para a nossa vida, ele vai executar. Então, que nós possamos realmente estar dispostos a viver aquilo que o Senhor espera de nós. Né? A minha mãe, ela está passando por um momento muito difícil que às vezes eu fico assim, minha mãe não merecia, né? Mas as provações, ela não vem porque o Senhor não nos ama, mas ele nos ama ao ponto de nos testar para aumentar a nossa fé. Né? E nos últimos dias que eu fiquei com a minha mãe lá em São Paulo, agora antes da cirurgia dela, ela falou para mim, né? O Senhor, ele tem o tempo para cada pessoa. E se chegou a minha hora, eu estou pronta. Nada do que eu passar vai chegar aos pés do que o Salvador Jesus Cristo passou. E às vezes eu fico assim, por que que nós estamos passando por isso, né? A minha mãe, ela é fiel, ela vive os mandamentos, ela guarda a palavra de sabedoria, ela frequenta o templo, ela é uma mulher realmente virtuosa e está passando por um momento desse. Mas o Senhor, ele tem um plano para cada um de nós. E as provações que nós passamos não é porque o Senhor não nos ama, mas Ele nos ama tanto que Ele espera que nós confiemos nele de olhos fechados, de coração aberto. Né? E Ele vai estar presente na nossa vida para nos ajudar a passar pelos piores momentos da nossa vida. E o profeta, recentemente, né, acho que uns 3 anos atrás, ele falou que seria impossível sobreviver espiritualmente sem estarmos realmente constantes na fé, na oração, no jejum, né? Para que o Santo Espírito possa nos proteger e nos guiar. Então, existem situações que nós passamos que, se nós não estivermos alicerçados realmente no Salvador Jesus Cristo, sozinhos nós não vamos suportar. Né? E o fardo ele fica mais leve quando nós dividimos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que ele nos ajuda a carregar esse fardo, né? Que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. Então, eu só gostaria de falar isso para vocês, né? Compartilhar um pouquinho que, independente do que nós passamos, nada chega aos pés do que o Salvador ele passou. E ele pode nos ajudar em qualquer situação se nós confiarmos nele. Meu filho acabou de entrar aqui e saiu correndo porque viu que ele está online. Uma batida da porta foi ele. Mas que nós possamos realmente confiar no Senhor. Ele nos conhece. As provas que nós passamos são realmente para nos provar que nós precisamos realmente do Senhor na nossa vida. Que nós somos capazes de vencer qualquer desafio se nós confiarmos nele. Eu gostaria só de fechar com isso. Acho que já falamos bastante. Muito bem, obrigada. Irmã, se quiser fechar com a oração. Marquinhos, é contigo. O microfone. Tá bom. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor, por mais um domingo de nossa vida. Nós somos gratos por termos ido à tua igreja e renovado nossos convênios. Somos gratos, Senhor, pelo conhecimento que temos do teu evangelho, por fazermos parte da tua igreja verdadeira. Nós somos gratos, Pai,
por esse momento tão especial que tivemos agora. Nos ajuda a fortalecer nossa fé, nos ajuda a confiarmos em Ti, Pai. Nos ajuda a alcançarmos todo o potencial que Tu tem, que Tu sabes que nós temos, através de nossa fé. Nos ajuda a sermos valentes no nosso testemunho e a sermos o sal da terra, a luz do mundo. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com uma ótima semana, que o Senhor possa nos dar a companhia do Teu Espírito e que nós possamos cada dia mais desenvolver a fé que temos em Ti e em Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor possa derramar sobre nós o sangue expiatório, perdoando nossos pecados e nós possamos sermos pessoas melhores a cada dia. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, obrigada de coração. Amo vocês. A gente vai depois, passa o nome da sua mãe. A gente tem a noite de oração amanhã e a gente pode estar orando por ela também. Ah, eu agradeço, com certeza. Vamos passar. Gente, Tchau tchau, para tchau. Boa vocês. Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada. Gente, olha, as pessoas que ficaram, só lembrando, a gente tem atividades segunda, sexta, sábado e domingo. Então, se domingo que vem vocês não estiverem fazendo nada, depois à noite, quiserem passar por aqui, por favor, passem. Deixa eu compartilhar com vocês o link daquela música que eles botaram, que eu achei tão bonito. Eu não encontrei o mesmo vídeo, eu encontrei um outro. E aí tá aqui, se vocês quiserem, quer dizer, deixa eu prestar atenção para ver se é esse mesmo. Eu já compartilhei o link, não sei. Eu já compartilhei o link. Mas enfim. E aí, gente? Su, Oi. eu tenho. Ah, Depois eu vou peraí, deixa mandar. eu parar. Deixa eu...